Vamos lá, gente, vamos lá. Finalmente o Supremo deu mais um passo numa ação que estava lá encalacrada e mexeu em mais um quebra-cabeça da Guarda Civil Municipal. E é isso que eu vou dizer. Julgamento muito bacana, muito interessante. Eu acompanhei o julgamento online e quero te trazer algumas informações, mas especialmente vamos trabalhar com um tema que está no Conjur, que nós vamos tentar traduzir, tirar o juridiquês e a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão importantíssima para a futura Polícia Municipal. Fique até o final, eu sou Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo, em algum lugar no meu canal, você vai ver todos os conteúdos, o que eu preparei para você se dar bem no mundo do concurso público. Bom, dê like, comente e me propague nas suas redes sociais. São 3 ações que não te custam absolutamente nada e ações que são muito legais para o nosso canal, para desenvolver o nosso trabalho. Se você curte o nosso trabalho, faz aí a sua parte também. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Gente, dia 20 de fevereiro, nós tivemos um julgamento importantíssimo. Eu julgo que talvez um dos mais importantes, se não o segundo mais importante, que tem a ver com a carreira da Guarda Civil Municipal. Você sabe, está sendo travada uma luta jurídica no sentido de dar ferramentas também jurídicas para que a Guarda Municipal consiga fazer uma atuação mais policial, que o seu trabalho seja um trabalho de policiamento ostensivo, né? Lembrando um pouco que já faz, por exemplo, a Polícia Militar. E, essa dificuldade está nessa dificuldade de se dar uma roupagem jurídica, não é? Para a Guarda Civil Municipal, é porque a segurança pública hoje, digamos que constitucionalmente, mas isso vai mudar, isso e já está mudando, ela está na mão do Estado. Então, estados, por exemplo, São Paulo, Paraná, Bahia, Alagoas, eles, os estados e os governadores, evidentemente, detêm esse poder que de fazer policiamento, o policiamento clássico como nós conhecemos. Só que aos poucos, com a criação da Guarda Civil Municipal e com a crescente dificuldade dos estados em conseguir dar para as populações uma segurança melhor, nós fomos vendo esse deslocamento de aspas, competência, né, mas na prática, para as guardas municipais e principalmente para os municípios, que eu costumo dizer que é lá no município onde as coisas acontecem, né? Pois bem, e aí o Supremo debruçou-se sobre um caso muitíssimo interessante, está no Conjur, que é uma revista jurídica que eu estou sempre ali, ela traz detalhes e eu vou fazer a leitura, depois eu deixo aqui o link também para você dar uma olhada se você quiser, e eu vou tentando traduzir o juridiquês, se houver juridiquês também. Olha que interessante, Supremo decide que guarda municipal pode fazer policiamento ostensivo. Olha que legal. O, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as guardas municipais podem exercer, sim, ações de segurança urbana, inclusive o policiamento ostensivo comunitário. A Corte, então, todos os ministros reunidos, e isso é muito bom, concluiu agora, quinta-feira, dia 20/2, o julgamento sobre os limites da atuação legislativa para disciplinar as atribuições das guardas. O caso tem repercussão geral. Tema, o número do tema, né, só para fixar bem essa tal de repercussão geral, já vou dizer um pouquinho mais sobre ela, é o tema 656. Professor, o que é repercussão geral? Repercussão geral é quando o Supremo julga um caso e ele tem força na sociedade de modo tal que quem for contra esta ideia do Supremo vai ter que se ver com o Supremo numa ação típica
lá do Supremo chamada reclamação. Daí não tem mais discussão aqui. Quer dizer, o Supremo bateu o martelo e aí os tribunais têm que se ajustar, a administração pública precisa se ajustar também. Por isso que chama-se repercussão geral, que vai repercutir na sociedade inteira de forma cogente, de forma obrigatória. Legal? Então, este é um ponto importante. Vamos lá. No caso aqui, prevaleceu o voto do relator, que é o ministro Luiz Fux, um excelente magistrado, com tese formulada pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Bastante conhecidíssimo, bastante conhecido o ministro Alexandre de Moraes. Com a decisão, o Supremo permite, na prática, observem bem, que as guardas atuem de modo parecido com a polícia militar, fazendo buscas pessoais, por exemplo. Claro, dentro da lógica jurídica das buscas pessoais que a gente já conhece, não é? E não dá para criar muita coisa, mas pelo menos esse é o trabalho, dá para fazer o trabalho parecido com o trabalho da Polícia Militar. Essa decisão nós estávamos esperando essa decisão porque abre um leque de opções para o trabalho da Guarda Municipal. Vamos voltar aqui ao texto, ó. A Corte também abre espaço para a validação de provas obtidas pelos agentes municipais em atuação ostensiva, o que era motivo de questionamentos no judiciário. Deixa eu lhes dizer uma coisa. O trabalho da Guarda Municipal em relação à criminalidade, né, estava sofrendo muitos abalos em alguns tribunais de justiça, em alguns juízes e principalmente num segmento, para a gente poder entender melhor, lá do Superior Tribunal de Justiça. Agora aqui caiu por terra essa ideia, porque você sabe, aqui o tema foi discutido em repercussão geral, tem que obedecer. Vamos lá, vamos continuando aqui a nossa leitura. Espero estar fazendo aqui uma boa interpretação para você entender. O tribunal também decidiu que as guardas estarão submetidas a quê? Ao controle externo da atividade policial feito pelo Ministério Público. Isso eu defendi e defendo sempre aqui. O Ministério Público, como controlador da parte de fora, externo, das atividades policiais, também controla a Guarda Municipal, né? Porque já faz isso com relação à Polícia Militar. Enfim, não tem problema nenhum. Este é um zelo que a sociedade, que o Estado democrático dá para as atividades de segurança pública. Continuando aqui, o ministro Fux foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Flávio Dino, André Mendonça, Nunes Marques, o ministro Alexandre e também o ministro Gilmar Mendes. O ministro Cristiano Zanin divergiu. Para o ministro Cristiano Zanin, as guardas não têm atribuições ostensivas nem investigativas. A divergência foi acompanhada só pelo ministro Edson Fachin. No direito, isso é absolutamente normal e nós precisamos respeitar a opinião jurídica dos ministros. Então, o ministro Cristiano Zanin e o ministro Edson Fachin votaram contrários, dizendo que, na opinião jurídica deles, a Guarda Municipal não tem atribuições ostensivas nem investigativas para fazer esse trabalho policial. Só que deu maioria, né? Porque são só 2 ministros que foram contra a tese. Vamos lá, voto do relator. Segundo o ministro Fux, se a Constituição não prevê uma escolha categórica para a forma de atuação das guardas municipais, estabelecendo apenas balizas, né, norteadoras, não cabe ao judiciário decidir o tema de forma muito restritiva. Disse ele, se a própria Constituição não disse que não pode, por que o Supremo tem que ser mais restritivo ainda? Continuando, o ministro disse o seguinte, descabe a conclusão pela existência de uma decisão constitucional a priorística, pela qual o município deverá necessariamente ordenar
a proteção de seu patrimônio. Para ele, para o ministro Luiz Fux, a possibilidade de atribuição de policiamento preventivo comunitário às guardas municipais deve ser vista como um importante instrumento federativo à disposição dos municípios no combate à insegurança. Esse é um ponto importante também. Aliás, eu aqui, na minha cidade, eu estou em Curitiba, eu advogo uma tese um tanto quanto controversa, que é o seguinte: acho eu, e nós temos uma guarda municipal bastante ativa, e nós estamos enfrentando algumas dificuldades no centro da cidade, por exemplo, né? Com drogas, pessoas, enfim, a baixa criminalidade, como a gente diz, assaltos e tudo mais. Eu advogo a tese que, neste momento, o prefeito e o governador têm que se unir, porque os dois estão com o poder de segurança pública nas mãos, não sou eu que estou dizendo, é o Supremo que diz, e fazer o seguinte: ó prefeito, ó governador, como o centro da cidade, aqui como ideia, evidentemente, precisa de mais segurança, a guarda municipal fica cuidando do centro num primeiro momento e a polícia militar cuida do resto da cidade nos bairros. É um jeito. Sabe por quê? Para não confundir. Senão você vê carro da PM, carro da Guarda Municipal estacionado um do lado do outro, sem planejamento estratégico. Depois, nessa minha ideia, aí sim vai se estendendo o trabalho de policiamento para outros bairros da Guarda Municipal, para os bairros da cidade. Assim, mas começa pelo centro, faz um asfixiamento, como a gente diz, importante, não se esquece do centro, continua trabalhando no centro e daí vai aumentando o seu trabalho como um bom planejamento. Ideias, né? Voltando aqui então, gente, ao acompanhar o ministro Fux em voto apresentado nesta quinta, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que há uma interpretação excessivamente restritiva à atuação das guardas municipais. Acaba se confundindo a Guarda Civil Metropolitana, a Guarda Municipal, como uma guarda patrimonial do município. Não é guarda patrimonial. Isto o ministro Alexandre de Moraes está falando, palavras dele. Ele diz: a guarda patrimonial é, na maioria dos municípios, terceirizada. São contratados, afirmou o magistrado. Aqui um adendo. Eu sei que muita gente não gosta e às vezes há um problema de interpretação na prática, mas está se levantando também. Nós temos no Congresso Nacional tramitando o Estatuto da Guarda Civil Municipal Patrimonial, que faz esse trabalho que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo. Em alguns municípios, então são esses servidores que fazem a guarda patrimonial e, obviamente, em outros, porque nós temos muitos municípios no Brasil, em outros, esta segurança patrimonial dos bens municipais, por exemplo, né, ela é terceirizada. Em alguns casos sim, em outros casos não, só para ficar nessa fala do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá voltar? Então, a Corte, o STF, na sua maioria, fixou a seguinte tese. Vamos anotar, vamos ler lá. Olha que interessante, é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária. Deixa eu traduzir aqui, gente. Essa história de excluir qualquer atividade de polícia judiciária é porque quem faz tradicionalmente a polícia judiciária, o que é a polícia judiciária? É aquela que investiga crimes, é aquela que abastece o poder judiciário, que faz boletim de ocorrência, que faz inquérito policial, né, que faz toda a tramitação do inquérito policial para abastecer o judiciário, o Ministério Público no oferecimento de denúncias ou
a pessoa procura para a investigação de um crime. Então, esta polícia, chamada Polícia Judiciária, é uma atividade típica da Polícia Civil. Legal? É por isso que ele ressalvou isso. Excluída, que é a atividade da Guarda Municipal, excluída qualquer atividade de Polícia Judiciária, para não invadir, com aspas, a competência da Polícia Civil. Para ficar bem ordenado isso. Sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º da Constituição Federal. Conforme o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, as leis municipais devem observar normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. Olha que interessante, agora os municípios poderão legislar sobre isso. Veja que legal. E aí, aqui ele trata da divergência do ministro Zanin, que não interessa no momento, embora seja interessante também, porque o nosso objetivo é trazer o caso e dizer como é que foi feito. Então, passou essa tese no Supremo Tribunal Federal. O caso, que é o que se originou esse problema todo, esse imbróglio todo, chegou à corte em 2010, gente. Olha que espaço de tempo, demorou esse julgamento. Porque após a Câmara Municipal de São Paulo ajuizar recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça paulista, que havia declarado inconstitucional o artigo 1º do inciso 1 de uma lei municipal. Essa lei municipal atribuía à Guarda Civil Metropolitana, então a Guarda lá de São Paulo, o dever de fazer policiamento preventivo e comunitário. Este foi o caso que chegou, essa discussão a respeito se é, não é, essa lei municipal de São Paulo chegou ao Supremo Tribunal Federal. O trecho havia sido impugnado em uma ação direta de inconstitucionalidade, daí ela foi apresentada com a alegação de que a Câmara atribuiu funções de polícia à guarda e, portanto, havia extrapolado o artigo 147 da Constituição Paulista. E assim mais. Enfim, agora nós estamos, numa outra situação jurídica. O Supremo já vem trabalhando nesses casos da Guarda Municipal, a jurisprudência já é mais favorável ao longo do tempo e agora o recurso extraordinário, que é este aqui que eu estou lendo, número 608.588, está julgado. Recurso nenhum, porque é o Supremo que decidiu. Em tese, que haveria um recurso de embargos de declaração, mas que não modifica em nada, só para a gente poder saber como é que ficou. Legal? Então é isso. Está entregue. O Supremo decide que Guarda Municipal pode fazer policiamento ostensivo. Acabou. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.